Neste ponto da Avenida José Malcher, em Belém, foi registrado um dos momentos mais representativos da vitória dos golpistas no Pará. Em 1º de abril de 1964, no mesmo terreno onde hoje funciona este hotel, havia a sede da União Acadêmica Paraense. A entidade, dirigida pelo PCB e por um grupo denominado Independente, organizava aqui a Vigília Cívica. O prédio estava cheio de estudantes, universitários e secundaristas. Todos foram presos durante a invasão dos militares naquela noite. Não vamos esquecer que em 64, Belém é muito mais provinciana do que é hoje. Em Belém, aparentemente, é uma cidade, é a metrópole da Amazônia, mas você verifica que a cena cultural, a cena política, é dominada por poucos personagens. Os estudantes, apesar de serem numerosos, ainda é um movimento, apesar de ser muito forte, de ser frenético, de ser muito eloquente, são poucos os personagens que ainda existem. Então, desde 64, desde as prisões no dia 1º de abril e prisões que se seguiram a partir do dia 5, 7 de abril, marcaram esses sujeitos. Na época, o publicitário Pedro Galvão era presidente da União Acadêmica Paraense. Eu acho que fazia parte da nossa natureza, como estudantes naquela época, a participação na vida universitária e a participação na política. Portanto, nós achávamos que era uma obrigação nossa, uma obrigação cidadã, a participação política. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas? Protagonista na cena política brasileira nas décadas de 1960 e 1970, o movimento estudantil foi fundamental na resistência à ditadura. Os diretórios centrais estudantis e entidades como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, tinham o poder de mobilizar multidões em protestos contra o regime. Depois de 68, quando os militares anunciaram o Ato Institucional número 5, a repressão se tornou mais intensa. A ausência de qualquer liberdade, o terror policial, a proibição da arte, a proibição da pesquisa. A gente vê, na época, estudante universitário, os nossos grandes mestres, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo na época, todos esses caçados e afastados da universidade. Houve uma devastação na universidade brasileira, uma verdadeira devastação. Um massacre das maiores capacidades intelectuais do país. E o terror, o saque das bibliotecas, a proibição de livros. Você regrediu a uma espécie de Idade Média, livros proibidos. Proibidos de editar, proibido de ler, proibido de dispor na biblioteca. Os estudantes criaram editoras clandestinas com mimeógrafo, rodando textos para poder estudar. Os estudantes com participação na resistência eram caçados, procurados como terroristas. Muitos pegaram em armas. Entre 1967 e 1974, na divisa entre Pará, Maranhão e Goiás, a guerrilha do Araguaia pretendia derrubar a ditadura com o levante popular. A resposta dos militares foi implacável. Menos da metade dos guerrilheiros, muitos deles estudantes, conseguiu sobreviver. Na luta contra o regime, muitos tentavam levar uma vida sem levantar suspeitas. Era a maneira encontrada para dar suporte aos que já estavam na clandestinidade. Eu e outros arrecadávamos dinheiro para entregar e fazer chegar à mão desses jovens para eles poderem ter como viver, porque se eles voltassem para o seio da família, eles seriam, como aconteceu com outros, com muitos, né? Seriam presos, torturados e assassinados. Esse era o grande risco. Então, a minha participação era uma participação solidária, humanista. Mesmo assim, o professor Roberto Correia, que na época era estudante da Universidade Federal do Pará, era vigiado e acabou preso. Eu fui preso logo em seguida a receber a visita do senador Capiberibe,
era um dos que a gente ajudava, que estava na clandestinidade. Ele e a hoje senadora e a deputada Janete Capiberibe, né? Eles eram muito jovens, casados, e nos procuravam e a gente ajudava. Então, com todos os defeitos que tem a nossa democracia, ela é preferível à ditadura. Valeu lutar por isso, pelo retorno à democracia, ao Estado de Direito Democrático. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo proibido, proibir, proibido, proibir, proibido, proibir, proibido, proibir.